Muito bem, nós estamos chegando então ao final desse nosso curso. Esses últimos dois tópicos que nós vamos falar resumem o que é a compreensão que nós construímos ao longo de todo esse processo. Essa primeira parte trata das equações de Maxwell. As equações de Maxwell representam um dos enormes triunfos da ciência, da física, no século XIX. Ela resume, as equações resumem todo esse conhecimento que nós construímos ao longo de todo esse período. E elas permitem, ou permitiram, toda uma construção, tanto da ciência quanto da sua aplicação, da tecnologia, na segunda metade do século XIX e em longa parte do século XX até hoje, no século XXI, nós continuamos utilizando essas equações como base para o desenvolvimento tecnológico. Muitos dos instrumentos, dos equipamentos que nós utilizamos no nosso cotidiano, tá certo? Usam como base científica todo esse conhecimento ali que foi desenvolvido no século XIX, tá certo? Que reuniu o que foram aí as contribuições tanto do Faraday quanto do Ampère, Lenz, Gauss, todos esses que equacionaram, que montaram, e aí o Maxwell, ele dando mais um passo, organiza essa contribuição. Tá? Então vamos falar primeiro das equações de Maxwell. O segundo tópico que nós vamos abordar é estudar um pouco as propriedades magnéticas da matéria. As propriedades magnéticas da matéria, elas têm uma importância enorme, e particularmente como um passo a mais para a gente construir toda a base tecnológica que aí sim nós temos hoje, que são todos os equipamentos eletrônicos que rodeiam o nosso cotidiano, celulares, computadores, câmeras, tudo isso que rodeia o nosso cotidiano tem a ver com essas propriedades e com elementos-chave da constituição microscópica da matéria. Vamos começar com as equações de Maxwell. Muito bem, o que foram as equações fundamentais que nós estudamos ao longo desse curso? Tá? Na parte de eletrostática, a gente viu a lei de Gauss. A lei de Gauss, ela relaciona o fluxo do campo elétrico, tá certo? Com as cargas que estão numa determinada região. Deixa eu fazer um aviso, Nós estudamos o que a gente chama de a forma integral dessas equações. Mais adiante, aqueles ou aquelas que forem aí seguir cursos que aprofundam o eletromagnetismo, seja o curso de eletromagnetismo, nos cursos de física ou mesmo em alguns cursos de engenharia, que tem aí uma contribuição, um aprofundamento maior da parte de eletromagnetismo, muito provavelmente vão tratar as equações de Maxwell na sua forma diferencial, que permite aí abordar um número maior de problemas, e uma nova forma de abordar esses problemas. Nós vamos ver agora a forma integral que nós vimos ao longo desse nosso curso. A lei de Gauss, vocês se lembram que se eu tenho um campo elétrico, uma região de campo elétrico, e eu coloco nessa região de campo elétrico uma superfície fechada, tá certo? O fluxo através dessa superfície fechada, ele se relaciona com a carga que está contida dentro dessa superfície. O fluxo do campo elétrico, ele é igual à carga dividido por ε0. Lembram que isso permitiu a gente, por exemplo, discutir o que é o campo elétrico no interior de condutores, como é que é o campo elétrico produzido por uma distribuição de carga superficial. Quer dizer, nós estudamos toda aí a estrutura do campo elétrico a partir dessa equação. Tá? Muito bem. A lei de Gauss é a primeira, e aqui nós vamos começar a fazer um contraponto. É o seguinte: eu tenho um campo elétrico e nós já vimos que a variação de um campo elétrico ela está relacionada com a variação do campo magnético. Nós vimos que um campo magnético que varia no tempo, tá certo? O fluxo desse campo magnético que varia no tempo se relaciona com um campo elétrico, tá certo? Se eu tenho um fluxo do campo magnético variando, ele vai produzir uma corrente, e a corrente ela existe porque existe o campo elétrico. Então,
você há de perguntar o seguinte: como é que seria a lei de Gauss, né? Como é que seria a lei de Gauss para o campo magnético? Então, vamos ver aqui como é que é a lei de Gauss para o campo magnético. Olha só, o campo magnético, ele tem uma característica bastante, vamos chamar assim, de curiosa, né? Ao contrário do campo elétrico, tá certo? O campo elétrico, ele é produzido por cargas isoladas, ele pode ser produzido por cargas isoladas, né? Eu tenho, por exemplo, né, uma carga positiva, e a gente viu que com a carga positiva a gente pode desenhar as linhas de campo, né, de uma carga positiva como tendo essa estrutura radial. Aí você pode se perguntar, bom, da mesma forma, a gente viu até agora que os campos magnéticos são produzidos por correntes elétricas, né? Foi isso que a gente viu, tá certo? Ao longo, né, dos últimos capítulos, nós discutimos particularmente, na segunda parte do nosso curso, nós estudamos o campo magnético que é produzido por cargas em movimento, né, por correntes elétricas, tá certo? E nós, inclusive, aprendemos a calcular esse campo, né, utilizando a lei de Biot-Savart, a lei de Ampère, tá certo? Agora a pergunta é, da mesma forma, ou de forma análoga ao caso do campo elétrico, onde eu tenho cargas isoladas, né, a primeira pergunta que eu vou fazer é, existe uma carga magnética? Da mesma forma, existe uma carga magnética? Na ciência, essa carga magnética, ela é muitas vezes chamada de o monopolo, e eu vou explicar por quê, o monopolo magnético. Por que essa carga seria chamada de monopolo magnético? Olha só, se você pegar, né, se a gente pegar um ímã, vamos pensar o seguinte, quais são as fontes, né, quais são as fontes que criam o campo magnético, né? Uma fonte que nós vimos, que a gente acabou de falar sobre ela, são as correntes elétricas, né? Agora vamos na natureza, tá certo? Vamos na natureza e vamos ver que fontes a gente tem de campos magnéticos. Nós vamos encontrar um ímã, tá certo? Nós vamos encontrar um ímã, né? A gente pode pegar, inclusive, a própria bússola, né, que é feita de um material, né, com magnetização permanente. A gente vai ver no último tópico desse curso o que é isso, né? Mas todo mundo sabe que existem materiais magnéticos com magnetização permanente, né? E a gente sabe que esses materiais, tá certo? Que esses materiais, né, que são fontes de campo magnético, esses materiais, eles apresentam uma natureza dipolar. Se eu pegar um ímã, ele tem polo norte e tem polo sul. Esse ímã produz um campo, né? A gente pode ver, né? Se você puser um ímã embaixo de uma folha de papel, né? É uma figura que a gente pode ver várias vezes, inclusive a gente está usando essa figura, né? Esse ímã produz linhas de campo, tá certo? Linhas de campo que tem essa estrutura. Se você lembrar um pouco, né? Lembra do caso de dipolo elétrico? No caso de dipolo elétrico eu também tinha linhas de campo que tinham essa estrutura, né? Se a gente fizesse um paralelo entre uma coisa e outra, tá certo? No caso do dipolo elétrico, né, eu tinha linhas de campo que tinham também essa estrutura, tá certo? Aqui está o dipolo. E aí no caso do dipolo elétrico, o que acontece? No caso do dipolo elétrico, se eu tenho essa estrutura aqui, tá? Eu tenho o seguinte, se eu pegar uma superfície gaussiana, tá certo? Se eu pegasse uma superfície gaussiana, vocês lembram disso, né? E colocasse aqui a integral nessa superfície gaussiana de E escalar dA era igual a zero. Por quê? Porque essa superfície gaussiana, ela está envolvendo duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Muito bem, agora pensa no seguinte, pensa no caso aqui desse dipolo magnético, né? Aqui no caso do dipolo elétrico eu posso separar as duas cargas, eu poderia isolar as duas cargas e separá-las,
tá certo? Né? E volto ao caso em que eu tenho uma única carga, seja positiva, seja negativa. Né? Aqui no caso, vamos nos perguntar o seguinte: o que acontece se eu quiser agora separar essas duas cargas magnéticas? Vamos supor que, da mesma forma como dipolo elétrico, eu poderia agora separar. Eu vou cortar esse magneto aqui no meio, tá certo? Separando essas duas pontas, esses dois polos, né? Ao separar esses dois polos, eu imaginaria que ia criar dois monopolos magnéticos. Quando eu pego o dipolo elétrico e separo em dois pedaços, eu crio dois monopolos, duas cargas diferenciadas. Eu tenho uma carga positiva, eu tenho uma carga negativa. Né? A pergunta é, se eu pegar esse dipolo magnético e separá-lo, o que acontece? Então agora nós vamos pegar, vamos cortar ele aqui no meio, tá certo? Vamos passar uma serrinha aqui no meio e vamos cortar. Ao fazer isso, o que eu vejo? Ao fazer isso, eu vou observar que vai aparecer um novo dipolo, ou dois novos dipolos. Falei assim, não, é porque eu cortei pouco. Vamos cortar mais. Tá certo? Vamos picar de novo, cortar aqui de novo. E ao fazer isso, eu vou ver o seguinte, que eu formei agora 4 dipolos. Eu não vou continuar fazendo isso, porque eu acho que vocês já perceberam, né, que por mais que eu vá dividindo, eu não vou chegar no tal do monopolo magnético. Você, mas se eu chegasse no átomo, você continuaria não chegando, e nós vamos ver daqui a pouquinho por que você não vai chegar, tá certo? Porque você não vai chegar no monopolo magnético. Então, dentro, né, nos últimos aí, né, tantos anos, praticamente 100 anos, né, já se trabalhou, né, existem equações, toda uma parte teórica que foi montada, discutindo o que seria da física se fosse observado o monopolo magnético, mas hoje, até hoje, para todos os efeitos, né, não existe o monopolo magnético. Então, se não existe o monopolo magnético e se o campo magnético, os formadores de campo magnético, tá, as fontes de campo magnético são sempre de natureza dipolar, né, o que acontece aqui é o seguinte: se eu pegar agora, tá certo? Se eu pego ali agora e coloco uma superfície gaussiana, então vamos supor que eu passo uma superfície gaussiana aqui, não é? O que eu vou observar é que existem linhas de campo, tá certo? Existem linhas de campo, não é? Que estão entrando e existem linhas de campo que estão saindo. A minha lei de Gauss, nesse caso, para o campo magnético, eu posso dizer, né, que a integral sobre essa superfície fechada, ela é igual a zero. Muito cuidado. Da mesma forma que no caso da lei de Gauss para o campo elétrico, né, o fato de ser zero não quer dizer que o campo elétrico é zero. Tá certo? Nós, quando estudamos condutores, nós dissemos o campo elétrico é zero porque eu tenho que ter um equilíbrio, tá, dentro do material condutor, né? No caso do dipolo elétrico, se eu tenho uma superfície gaussiana em torno de um dipolo, eu posso dizer que a carga total que está ali dentro é zero. Eu posso dizer que o fluxo é zero. Não posso dizer que o campo elétrico naqueles pontos, né, é igual a zero, tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso, que o fato da integral ser igual a zero quer dizer que a soma de todas aquelas componentes, tá certo, tomadas sobre a superfície, essa soma é nula, né? Mas não quer dizer que não haja campo elétrico sobre a superfície. Da mesma forma aqui, ó, o fato dessa integral ser igual a zero não quer dizer que o campo elétrico, que o campo magnético é igual a zero. Quer dizer que o campo magnético, diferente do campo elétrico, tá certo? Que o campo magnético tem uma natureza dipolar, tá? Então, nós aqui, introduzimos, ao discutir a lei de Gauss, tá certo? Nós introduzimos uma nova equação, que a gente chama de a lei de Gauss para o magnetismo, tá? Então, essas duas
duas aqui, né, são as duas primeiras equações de Maxwell, tá certo? Quais são a terceira e a quarta equação de Maxwell? Tá? Vamos para o caso agora, né, da indução, da criação de um campo elétrico a partir da variação de um campo magnético. Nós dissemos o seguinte, nós dissemos que, né, no caso de um campo elétrico, a gente viu, né, que a lei de Faraday, tá? Vamos então falar, a lei de Faraday diz o que ela diz? A lei de Faraday diz o seguinte, que a integral do campo elétrico num caminho fechado, tá? A integral do campo elétrico num caminho fechado, tá? Toma cuidado, dA é um elemento de área, ds é um elemento de caminho, tá? Então, isso aqui é igual a menos a derivada, a variação do fluxo do campo magnético, não é? Através desse caminho, tá certo? Então, se eu tenho um determinado caminho aqui, né? Lembra disso, eu tenho um caminho C, tá? Esse caminho é o caminho que eu construí, da mesma forma, né, que a superfície gaussiana é uma superfície imaginária, esse caminho também é um caminho imaginário, eu tenho o fluxo do campo magnético, né? Eu tenho o fluxo do campo magnético através desse caminho. O que eu fiz foi exatamente pegar, né, e calcular a integral do campo elétrico, tá certo? A integral do campo elétrico em cada ponto desse caminho aqui e relacioná-la, tá certo? E escalar ds somado sobre esse caminho C e relacionar com o fluxo, né, do campo magnético, a variação do fluxo do campo magnético. Então, a gente se pergunta, né, se existe uma lei, vamos chamar assim, equivalente a essa, né, para o caso do campo magnético. Como é que seria uma lei equivalente a essa? Tá certo? Isso foi proposto pelo Maxwell, vamos começar chamando de lei de Maxwell, né? Vamos chamar de lei de Maxwell, como o livro chama, né? Que ela teria essa mesma, nós fizemos a mesma coisa com a lei de Gauss, tá certo? E nós vamos fazer a mesma forma aqui, nós vamos dizer, né, que a integral de B escalar ds num circuito fechado, quando eu digo um circuito fechado, eu estou dizendo uma curva, tá? Uma curva fechada, uma curva imaginária fechada, ela é igual, isso aqui eu estou colocando, porque, tá certo? As duas constantes μ0 e ε0 estão entrando ali, né? Porque, como eu estou trabalhando dentro do sistema internacional, tá certo? Essas constantes são necessárias para que eu faça, não é, a devida relação entre as grandezas que eu estou trabalhando, tá? Então, não tem problema, isso aqui eu preciso dessas duas grandezas, dessas duas quantidades ali, dessas duas constantes, né, para fazer essa equivalência, tá certo? Muito bem, só que eu vou fazer aqui uma lembrança que é o seguinte, nós vimos, eu falei no começo desse vídeo, né, que as 4 equações de Maxwell derivavam de 3 leis fundamentais que nós vimos ao longo do curso, lei de Gauss, lei de Faraday, que está ali, e lei de Ampère. Você vai falar assim, mas cadê a lei de Ampère? Na verdade, vamos lembrar o seguinte, eu posso escrever, tá certo? Né? Eu posso escrever a lei de Ampère, e vocês podem revisar isso, né? A lei de Ampère eu escrevi como sendo integral de B escalar ds no caminho fechado era igual a μ0 e a corrente que está envolvida por este caminho fechado. Lembra? Lembra dessa figura aqui, ó? Se eu transformar essa figura aqui, não é? Eu fiz aquela análise, lembra que eu tinha por exemplo, uma corrente I, né? Eu tenho um caminho em volta dessa corrente I, tá certo? Eu tenho um caminho em volta dessa corrente I, né? E eu fiz aqui a integral de B escalar ds, tá certo? A integral de B escalar ds em volta dessa corrente I aqui, né? E essa integral aqui, né? Essa integral de B escalar ds se relaciona com as correntes que estão passando, né? Que estão atravessando a superfície que é delimitada por essa curva C aqui. Muito bem, aí você pode se perguntar então o seguinte, bom,
Então agora eu tenho duas equações, tá certo? Como é que eu vou resolver com essas duas equações? Bom, as duas equações, a primeira equação que eu chamei, né, de lei de Maxwell, ou essa forma de adaptação da lei de Faraday ao campo magnético, tá? Eu fiz uma analogia entre uma coisa e outra. Estou dizendo aqui, quando eu tenho o fluxo do campo magnético variando, eu crio um campo elétrico, né? Eu relacionei a variação do fluxo do campo magnético com o campo elétrico. Aqui eu estou dizendo que a variação do fluxo do campo elétrico está relacionada com o campo magnético. Então eu vou pegar agora e juntar então tudo isso numa única equação, tá certo? E vou escrever essa equação desse jeito que está aqui, ó. A integral de B escalar ds numa superfície C, eu vou primeiro escrever aquele primeiro termo, μ0 ε0 vezes a derivada do fluxo do campo elétrico em relação ao tempo, mais μ0 vezes as correntes que estão envolvidas por aquela curva C aqui. Muito bem, vamos tentar. Esse aqui nós já discutimos, né? Esse termo aqui a gente discutiu quando viu ali a lei de Ampère, né? Quando viu uma lei de Ampère na sua forma inicial, né? Isso aqui é a corrente que está passando ali, tá? Vamos ver o que é esse termo que está aqui. Esse termo, só para falar, esse termo aqui é conhecido como corrente de deslocamento. Tradicionalmente ele foi entendido, Maxwell, quando formulou essa proposta, tá certo? Ele definiu esse termo aqui como corrente de deslocamento. Esse aqui, ó, tá? Só para ficar claro, essa aqui é o que é chamado de corrente de deslocamento. Né? A corrente, bom, então vamos lá. Maxwell, quando formulou essa proposta, tá certo? Trabalhando com a ideia de que existem simetrias básicas, né, entre o comportamento do campo elétrico e o comportamento do campo magnético, né, ele chama isso aqui de corrente de deslocamento. Por quê? Porque isso aqui tem dimensão de corrente. Né? Olha, a variação do campo, a soma, né, do produto B escalar ds, a integral de B escalar ds é μ0 vezes uma corrente. Isso aqui vem da lei de Ampère. Portanto, esse termo aqui, né, tem dimensões de corrente. Tá certo? Então isso é claro que a gente tem dimensão de corrente. O que é, como é que eu posso entender essa corrente de deslocamento? Tá certo? Vamos pensar no seguinte, na seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho um capacitor, vamos pensar um capacitor de placas paralelas, esse capacitor está sendo carregado por uma corrente I de T. Tá? Se esse capacitor está sendo carregado por uma corrente I de T, né, eu posso dizer que um campo elétrico que depende do tempo está se construindo, tá certo? Está se formando aqui, né? E se esse capacitor está sendo carregado, nesse campo elétrico que está crescendo com o tempo. Então eu tenho aqui um campo elétrico E que varia com o tempo. Tá? A carga está aumentando, né? As cargas aqui estão ficando positivas, tá certo? A carga nessa superfície aqui está ficando positiva, tá? Está aumentando o número de cargas positivas aqui, né? Obviamente, esse aumento de cargas positivas tem como contrapartida, né, um aumento da carga negativa sobre essa superfície, tá? Então, isso que acontece com o capacitor, nós já vimos isso aí, né? Tá? Muito bem, então é essa estrutura que é formada. O que nós vamos pegar agora e fazer é o seguinte, eu vou pegar agora, né, e desenhar um caminho C dentro desse capacitor. Eu vou desenhar um caminho C aqui dentro, ó. Tá vendo aqui, ó? Um caminho C que eu estou desenhando dentro das placas do capacitor. Tá? Se eu estivesse olhando isso aqui de frente, né, se eu pegar e me abstrair dessa placa negativa aqui e estiver olhando a placa positiva de frente, tá certo? Essa aqui é a placa que está sendo vista, né? Aquele meu campo elétrico, tá certo? Aquele meu campo elétrico, ele está perpendicular, ele tem em todo o espaço, né? Então aqui, ó, está o campo elétrico, tá? Né? Depois aí, tá? E eu tenho aqui essa minha curva C que eu desenhei ali dentro.
usando um capacitor de placas paralelas por simplicidade, tá? E simplesmente para que a gente possa ter, né, uma facilidade nas contas, mas o que eu estou obtendo, ele é geral, né? Não tem nenhuma restrição em princípio. Essa aqui tem um raio, eu vou chamar de R, né? E essa minha placa aqui tem um raio que eu chamo de R maiúsculo, tá? Muito bem, então o campo elétrico tem em todo canto, tá? Eu só não vou ficar aqui para não tomar muito tempo, né? Esse aqui é o campo elétrico, né, entre as duas placas. O que eu fiz? Eu peguei essa placa negativa, né, abstraí da existência dela e estou olhando, tá certo? Olhando a placa positiva, não é, desde uma visão perpendicular à placa, tá? Essa é a minha curva C que eu desenhei e agora eu quero calcular, né, o que eu quero calcular é a integral, aquela integral ali de B, né, de B escalar ds sobre essa superfície C. Tá certo? Muito bem, se eu imaginar, tá? Se eu imaginar que essa integral, né, que esse fluxo, né, do campo elétrico através daquela superfície ali, tá? O fluxo do campo elétrico através daquela superfície ali, esse fluxo do campo elétrico, né, se o campo elétrico está perpendicular, né, o meu vetor N, devem se lembrar, o meu ds está aqui, ó, esse aqui é um ds, tá certo? O meu vetor N é perpendicular, né? Então o meu fluxo, tá certo? O fluxo do campo elétrico, né? O fluxo do campo elétrico pode ser escrito como E vezes dA, tá? Se esse campo elétrico é uniforme, eu posso fazer essa integral. Então o fluxo do campo elétrico através da superfície delimitada pela essa curva C, né? Se o meu campo elétrico é uniforme, eu estou supondo que ele seja uniforme nessa região aqui, eu estou desprezando efeito de borda, etc e tal, né? É uma visão simplificada, para a gente ter mais uma visão quase qualitativa disso aqui, eu posso, portanto, dizer que o meu fluxo do campo elétrico vai ser E vezes A. Então, olha só, se eu pegar agora e multiplicar essa expressão aqui por ε0, eu vou ficar com ε0, né? O meu φ do campo elétrico, é igual a ε0 vezes A vezes E. Lembra, quando nós estudamos o capacitor de placas paralelas, tá certo? Nós mostramos que essa expressão aqui é igual à carga que está na placa do capacitor. Tá certo? Essa expressão aqui, E, é um E de T, né? Que é a carga que está sendo carregada ali na placa do capacitor. Então, se eu fizer essa derivada agora, tá certo? Se eu faço a derivada, então, daquela expressão ali, ó, que eu vou pegar, né, e calcular a minha corrente de deslocamento, tá certo? Fazendo aquela derivada, então eu tenho ε0 dφ de E sobre dt, vai ser igual ao quê? Dφ de E sobre dt vai ser dq sobre dt, dq sobre dt nós sabemos que é a corrente, não é? É uma dimensão de corrente e é essa expressão que eu vou chamar, então, da corrente de deslocamento. Deixa eu chamar a atenção, não tem carga elétrica fluindo aqui dentro entre as placas, tá certo? Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato que é o seguinte, quando essa estrutura de equações foi montada, nós estamos aí em meados do século XIX, ainda não se conhecia, não é, uma carga elétrica, tá certo? Não havia uma proposta clara do que fosse uma carga elétrica, lembra? O elétron foi descoberto no final do século XIX, em 1896. Né? Então, isso aqui nós estamos mais ou menos em 1850. Tá? Então, ainda não havia muita clareza e é por isso que o Maxwell chamou, não é, quando ele faz essa conta aqui, não é, ele não fez desse jeito, obviamente, né? Mas quando ele faz essa conta aqui, ele acha, então, uma expressão que tem dimensão de corrente. E ele chamou isso aqui, então, de corrente de deslocamento. Né? Agora, é importante entender que o fato de não ter carga não significa que você não tenha a criação de um campo magnético. Nós fizemos lá atrás mostrando que a variação de um campo, não é, magnético induz o surgimento de um campo elétrico dentro da matéria. Né? Aqui, no caso, e também no vácuo, tá certo? Né? Aqui é a mesma coisa, a variação do fluxo numa região ou a variação do campo elétrico vai criar esse campo magnético.
Então nós podemos agora pegar essa equação aqui, né? Se eu olhar, então, nessa curva C que eu fiz aqui, né? Eu posso imaginar que o meu campo magnético, tá certo? Por razões de simetria, ele vai ser tangente aqui, né? Eu posso imaginar então meu campo magnético tangente, de tal forma que B escalar ds, né? B escalar ds seja o próprio BDS, tá? B escalar ds é o BDS, né? E como também por razões de simetria essa figura aqui pode ser girada, não é? Eu vou ter o meu B ao longo dessa linha aqui, o módulo de B não varia. Então eu posso integrar, né? Posso botar para fora e eu vou ter então que a minha integral de B escalar ds ao longo daquela curva vai ser B vezes R. Vamos agora fazer uma conta que é o seguinte, esse I que eu calculei aqui refere-se ao fluxo inteiro nessa placa aqui, tá certo? Refere-se a todo o campo nessa placa aqui. Eu quero saber qual é a parte do fluxo que está passando dentro dessa curva C, né? Porque a gente sabe que essa integral aqui, tá certo? Essa integral aqui, ela é M0 vezes a corrente que está, não é, envolvida por essa curva C. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou imaginar o seguinte, eu vou criar uma densidade, tá certo? Eu vou criar uma densidade de corrente de deslocamento, que é a corrente de deslocamento dividido pela área daquela curva toda ali, daquela área da placa inteira, né? E eu posso dizer então que essa minha corrente aqui que está envolvida por aquela curva ali vai ser a minha densidade de corrente de deslocamento vezes a área da área delimitada por essa curva C aqui. Então se eu faço isso aqui, né, eu posso escrever então que o meu campo magnético naquela linha ali, tá certo? O meu campo magnético vai ser μ0 I de D, né? μ0 I de D, onde I de D é a corrente de deslocamento inteira, tá? Dividido por 2πr ao quadrado, tá? Vezes R. Então esse aqui é o campo, tá certo? Esse aqui é o campo dentro, né? Esse aqui é o campo dentro da região delimitada pela placa do capacitor. Quando eu vou para fora, tá certo? Se eu for para fora, né? Então eu vou ter que o meu campo vai ser, não é? Esse campo aqui ele vai crescendo, tá certo? Né? Ele vai crescer com R, na hora que chegar ali na borda, tá certo? Na hora que chegar na borda, né? Aí vai ser o campo que decai, né? Quando chega na borda, então eu tenho toda a corrente, tá certo? E envolvida vai ser, não é? A própria corrente de deslocamento, então esse meu campo aí cai com 1 sobre R, tá? Então esse aqui, com isso aqui, não é? Nós delimitamos, tá certo? Nós explicamos e delimitamos o que é essa corrente de deslocamento, não é? E como é que ela se relaciona. Então a partir disso aqui, né, nós podemos, portanto, sistematizar o que são as 4 equações de Maxwell, né, que são aí a base de todo o eletromagnetismo clássico, né? Então as 4 equações de Maxwell, então juntando todas elas, inclusive essa equação aqui, né, que é chamada equação de Ampère ou a lei de Ampère-Maxwell, né? As equações então aí são, primeiro, a lei de Gauss para o campo elétrico, que é igual a Q sobre ε0, como eu disse para vocês, né? Vocês estão vendo aqui a fórmula integral das equações de Maxwell. Mais adiante, né, aqueles que forem para disciplinas aí onde isso é visto de forma mais aprofundada, né, vão trabalhar com a fórmula diferencial das equações de Maxwell, né? Muito bem. Então eu tenho a lei de Gauss para o campo magnético, que traz uma informação importante, né, de que não existe monopolo magnético, tá certo? Né? Essa lei de Gauss do campo magnético me traz essa informação, né? Eu tenho a equação vinda da famosa lei, né, de Faraday, tá certo? Que relaciona o fluxo do campo magnético numa determinada região, a variação do fluxo com o campo. Vê que
essas duas equações, elas não têm o tempo incluído nelas. As duas equações seguintes têm o tempo. Eu estou criando a variação, né, de um fluxo, seja por conta da variação do campo, seja por conta das variações ocorridas na geometria do espaço, tá? Com um campo que é induzido no material. E a última equação, a quarta equação que nós acabamos de estudar, né, que é a que relaciona a variação do fluxo do campo elétrico com o surgimento de um campo magnético, bem como, tá certo? Bem como a que vem aí, não é, de correntes existentes. Olha só, essa equação aqui, ela tem dois termos, e é importante a gente observar isso, mesmo que eu não tenha corrente, e essa é uma questão importante a ser notada, mesmo que eu não tenha corrente, eu ainda tenho um campo magnético que surge no espaço, tá certo? Então, com essa parte aqui, a gente encerra, não é, o que são aí, né, os fundamentos do eletromagnetismo, tá certo? Com base nessas equações aqui, você vai estudar toda a propagação de, por exemplo, toda a propagação de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, né, são baseadas, e esse foi um feito extraordinário na metade do século XIX, né, quando Maxwell junta essas equações aqui, né, vocês vão ver isso aí, né, quem for fazer ou Física 4, ou Teoria Eletromagnética, né, ou outras disciplinas de eletromagnetismo, né, pessoal de telecomunicações, por exemplo, né, quando você junta essas quatro equações, você tira, né, você deduz a equação da onda, e o grande feito foi mostrar que a velocidade da luz, né, a velocidade da luz pode ser deduzida a partir dessas equações, né? Mais do que isso, mostrar que, né, todas as ondas eletromagnéticas, elas diferenciam uma das outras pela frequência, né? Mostrar que a luz visível é uma onda eletromagnética, né? Que as ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, tudo isso faz parte de um mesmo tipo de fenômeno, né, cuja diferença entre uns e outros, tá certo? Né, é a frequência, tá? A velocidade é sempre constante no vácuo, e isso vai servir, né, em 1905 para, tá certo? Vai ser um dos pés aí para o lançamento da teoria da relatividade. A teoria da relatividade restrita, não é? Ela vai resolver um paradoxo que tem dentro do eletromagnetismo clássico, mas isso não é tema mais para esse curso, tá certo? Mas fica aí, né, para aqueles e aquelas que se interessarem, essa pulga aí lançada atrás da orelha, tá bom? Então tá, a gente agora vai estudar mais um pouquinho, né, como último tópico desse curso, né, a questão do magnetismo na matéria. O que cria esse fenômeno, né, na matéria, tá bom? Até daqui a pouquinho.